Ele ouviu as palavras dos filhos de Labão, que falavam o seguinte: Jacó tomou tudo o que era de nosso pai, e ele adquiriu todas estas riquezas de nosso pai. E Jacó viu que o rosto de Labão não era para com ele como dantes. E o Senhor disse a Jacó: Volta para a terra de teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou chamar a Raquel e a Léia no campo onde estava seu rebanho, e ele lhes disse: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como antes, mas o Deus de meu pai esteve comigo. Vós sabeis que com todas as minhas forças servi vosso pai, mas vosso pai me enganou, e 10 vezes mudou meu salário. Todavia, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia, os salpicados serão teu salário, todo o teu rebanho dava salpicados. E quando ele dizia, os listrados serão teu salário, todo o rebanho dava listrados. Deus, desta maneira, tirou o gado de vosso pai e o deu a mim. No tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e num sonho vi que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. E um anjo de Deus me disse no sonho, Jacó, e eu disse, eis-me aqui. E ele disse, levanta teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vi tudo o que Labão está te fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde derramaste óleo numa coluna, onde me fizeste um voto. Agora levanta-te, sai desta terra e volta para a terra de teu nascimento. E Raquel e Léia responderam e lhe disseram, temos nós ainda parte ou herança na casa de nosso pai? Ele olha para nós como estrangeiras, porque nos vendeu e consumiu o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai pertence a nós e a nossos filhos, e agora faze tudo o que Deus te disse. Jacó se levantou e fez montar seus filhos e suas mulheres sobre os camelos. E ele levou todo o seu gado e todos os seus bens que ele havia adquirido em Padã-Arã, a fim de ir ter com Isaque, seu pai, na terra de Canaã. Labão tinha ido tosquear suas ovelhas, então Raquel furtou os ídolos que pertenciam a seu pai. Jacó enganou Labão, o arameu, não lhe dizendo que estava fugindo, e ele fugiu rapidamente com tudo o que era seu, e atravessou o rio e se dirigiu à montanha de Gileade. No terceiro dia, disseram a Labão que Jacó havia fugido. Então ele tomou consigo seus irmãos e correu atrás dele numa distância de 7 dias e o alcançou na montanha de Gileade. Então Deus apareceu a Labão, o arameu, e lhe disse, guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Labão alcançou Jacó. Jacó tinha armado sua tenda na montanha de Labão. Também armou sua tenda com seus irmãos e sua tenda na montanha de Gileade. E Labão disse a Jacó, que fizeste? Tu me enganaste e levaste minhas filhas como cativas? Por que fugiste secretamente e me ocultaste e não me disseste? Eu te enviaria com alegria e com cânticos, com tambores e harpas. Tu não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas, agiste de maneira tola. Tenho força em minha mão para te fazer o mal. Mas o Deus de teu pai ontem à noite me disse o seguinte, guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. E se agora quisesses ir embora, por que desejaste estar em casa de teu pai? Por que furtaste meus deuses? Então Jacó respondeu e disse a Labão, porque eu temi, pensei que tu me arrebatarias tuas filhas, mas com quem achares teus deuses, esse morra. Diante de nossos irmãos, descobre o que é teu do que está comigo, e leva-o contigo. Jacó não sabia que Raquel o roubara. Então Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Léia e na tenda das 2 servas, e ele não achou. E ele saiu da tenda de Léia e entrou na tenda de Raquel. Mas Raquel havia tomado os ídolos e o colocara debaixo da sela do camelo e se sentou em cima deles. E Labão apalpou toda a tenda e não os encontrou. E ela disse a seu pai, meu senhor, não te aborreças, pois eu não posso levantar em tua presença, porque estou menstruada. E ele procurou, mas não achou os ídolos. E Jacó se irou e discutiu com Labão. E Jacó disse a Labão, qual é minha culpa? Qual é meu pecado para que me perseguisses? Tu apalpaste todos os meus pertences, que achaste de todos os pertences de tua casa?
Coloca-o aqui diante de meus parentes e de teus parentes, para que eles julguem entre nós ambos. Já faz 20 anos que estou contigo. Tuas ovelhas e tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros de teu rebanho. O que os animais selvagens despedaçaram, não te apresentei, e sofri o prejuízo. Requerias de minha mão tanto furtado de dia como furtado à noite. Durante o dia o calor me consumia, e durante a noite o frio, e o sono me fugia dos olhos. Foram 20 anos que passei em tua casa, e durante estes 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, e mudaste meu salário 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não estivesse comigo, certamente hoje me mandarias embora sem nada. Mas Deus viu minha aflição e o trabalho de minhas mãos, e te repreendeu ontem. Então Labão respondeu e disse a Jacó: As filhas são minhas filhas, e os filhos são meus filhos, e o rebanho é meu rebanho, e tudo o que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas e aos filhos que elas tiveram? Agora façamos uma aliança, eu e tu, e ela sirva de testemunha entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a levantou como coluna. E Jacó disse a seus parentes: Ajuntai pedras. E eles tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram sobre o montão. E Labão lhe deu o nome de Jagar-Saaduta, mas Jacó lhe deu o nome de Galeede. Labão disse: Este montão seja agora testemunha entre mim e ti. Por isso foi chamado Galeede. Também o nome de Mispá, porque ele disse: O Senhor observe entre mim e ti quando nos afastarmos um do outro. Se agires mal contra minhas filhas, e se tomares outras mulheres além de minhas filhas, mesmo que ninguém esteja conosco, vê que Deus é testemunha entre mim e ti. E Labão disse a Jacó: Eis que este montão, e eis que aqui a coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e seja esta coluna testemunha de que não passarei deste montão a ti, nem passarás tu deste montão e desta coluna a mim. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus parentes para comerem pão, e eles comeram e passaram a noite na montanha. Labão levantou-se de manhã cedo, beijou seus filhos e suas filhas, e os abençoou, e partiu. E Labão voltou para o seu lugar. E Jacó seguiu seu caminho, e os anjos de Deus se encontraram com ele. E Jacó disse quando os viu: Este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Maanaim. Jacó enviou mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, o território de Edom, e ordenou-lhes o seguinte: Dizei assim a meu irmão Esaú: Eis o que diz Jacó, teu servo: Morei com Labão, e com ele fiquei até agora. Tenho bois e jumentos, rebanhos, servos e servas, e mando comunicar isto a meu senhor para merecer teu favor. E os mensageiros voltaram a Jacó e disseram: Fomos a teu irmão Esaú, e ele vem para te encontrar, e 400 homens com ele. Então Jacó teve muito medo e se afligiu, e dividiu os homens que estavam com ele, e as ovelhas, e os bois, e os camelos em 2 bandos. E ele disse: Se Esaú vier a um bando e o vencer, o outro bando se salvará. E Jacó disse: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: Volta para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem. Eu sou muito pequeno para todos os teus favores e para toda a bondade que fizeste a teu servo. Porque com meu cajado passei este Jordão, e agora volto em 2 bandos. Salva-me da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. Talvez ele me mate e a mãe com os filhos. Tu mesmo disseste: Certamente te farei bem e farei tua descendência como a areia do mar, que não se pode contar pela multidão. E ele passou ali a noite. E do que tinha, tomou um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E ele entregou nas mãos de seus servos cada manada em separado, e disse a seus servos:
Ide adiante de mim e deixai livre um espaço entre uma manada e outra. E ordenou ao primeiro o seguinte: Quando Esaú meu irmão te encontrar e te perguntar: De quem és e para onde vais, e de quem são estes diante de ti? Então dirás: São de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, a Esaú, e eis que ele vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos os que vinham atrás das manadas, dizendo: Desta maneira falareis a Esaú quando o achardes. E dizei: Eis que teu servo Jacó vem atrás de nós, porque pensava: Eu o farei me perdoar com o presente que vai diante de mim, e depois verei sua face, talvez ele me aceite. O presente passou diante dele, mas ele passou aquela noite no arraial. E ele se levantou naquela noite e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E ele os tomou e os fez passar ao ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. E Jacó ficou sozinho, e um homem lutou com ele até a alvorada. Vendo este que não o podia vencer, tocou-lhe a juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. E este disse: Deixa-me ir, porque vem surgindo o dia. Mas ele disse: Não te deixarei ir se não me abençoares. E este lhe disse: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então este disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e venceste. E Jacó perguntou, dizendo: Dize o teu nome. Mas este disse: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, dizendo: Porque vi Deus face a face, e minha vida foi salva. E o sol despontava quando ele atravessou Peniel, e mancava de uma perna. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, que está sobre a juntura da coxa, porque este tocou a juntura da coxa de Jacó no nervo do quadril.